Sejamos sinceros, suas chances de ganhar na loteria são muito pequenas, mas você tem uma chance muito maior de ganhar na loteria da comida. Isso, meus amigos, é quando você paga pela comida e recebe muito mais do que deveria. Como servir uma tigela de cereal e encontrar um pedaço enorme de chocolate lá, ou pegar uma fruta que é incrivelmente grande. É uma sensação de vitória diferente de qualquer outra. Então vamos manter a serotonina fluindo, enquanto damos uma olhada em algumas pessoas super sortudas que ganharam na loteria de comida. Existe algo melhor do que chegar ao fundo de um saco de salgadinho e mandar todos os pedaços que sobraram para dentro da boca? Bem, se essa pessoa tivesse tentado isso com as últimas migalhas dos seus Cheetos, poderia não ter dado muito certo. Esses pedaços são tão maiores do que um Cheetos normal que o sortudo que achou teve que colocar ao lado de uma banana para comparar. Parece que uma extrusora de fábrica de Cheeto falhou, fundindo acidentalmente a mistura de fubá do chip em um par de pepitas preciosas. Mas nem sempre são os Cheetos que acabam em pedaços grandes. Esse cara teve a sorte de encontrar uma massa colossal de tempero Flaming Hot no fundo de seu pacote. Se você gosta de um tempero picante tanto quanto eu, esta fenomenal bola de sabor pode ser esmagada e usada para temperar tudo que você come. Os amantes de pimenta gostariam mesmo de dar uma grande mordida nesse pedaço, embora o dia seguinte possa ser meio desagradável. Qual é a sua maneira favorita de comer um marshmallow? Derretido no meio de uma bolachinha ou depois de assado em uma fogueira? Bem, se você comprasse esse pacote, acho que acabaria consumindo aquele super longo, como um macarrão grande e mastigável. Normalmente, marshmallows produzidos em fábricas como esse são feitos de gelatina, açúcar e amido rapidamente batidos, que são moldados em tubos longos por extrusoras antes de serem cortados. Mas parece que a lâmina de corte desse marshmallow falhou, o que deixou uma cobra de marshmallow surpresa no pacote. Kit Kats são biscoitos wafer crocantes cobertos com um chocolate delicioso e sedoso. Mas nem todos que mordem obtêm a crocância que esperam. Esse cara mordeu seu Kit Kat King Size para descobrir que não havia wafer nele. Era apenas um bloco sólido de chocolate, o que para chocolatras como eu é como ganhar na loteria dos doces. Mas a Nestlé, fabricantes do Kit Kat, afirmam que esses doces anormais e sem wafer ocorrem ocasionalmente devido a falhas em seus equipamentos de fabricação. Bom, na minha humilde opinião, de obcecado por chocolate, acho que eles deveriam transformar essas barras anormais em um novo tipo de Kit Kat. Falando em novas criações, se você quiser se manter atualizado com todos os meus vídeos mais recentes, não deixe de clicar nos botões de curtir e se inscrever. Pode confiar, os novos vídeos que eu estou trabalhando são um verdadeiro banquete para seus olhos. Agora, onde eu estava mesmo? Ah, sim! Depois de tanto tempo em confinamento, aposto que vocês estão cansados de ouvir a palavra corona, embora essa caixa de cerveja possa trazer a palavra de volta aos seus bons significados. Enquanto essa caixa estava sendo embalada, uma garrafa extra deve ter caído sem ser detectada, antes de ser lacrada e enviada para esse cliente sortudo. O mais incrível é que, apesar de ser equilibrada com as outras garrafas de cervejas frágeis, ela não quebrou no caminho até lá. Essa pode ser a única vez em que ter mais corona é realmente uma coisa boa. Na minha humilde opinião, a melhor parte de qualquer sorvete de casquinha é o pedaço de chocolate envolto na ponta do cone waffle. Você não pode negar que é como um lanche pequeno da bandeja de sobremesas celestial. E é tão popular que algumas marcas até aumentaram o tamanho desse pedaço, apenas para manter seus clientes voltando para mais. Mas isso não é nada comparado a receber um segundo lanchinho de graça, como esse lambedor de sorte, que encontrou uma outra casquinha escondida no fundo da embalagem de sorvete. Essa vitória é muito boa, mas que pena que não foram 2 sorvetes inteiros. Existe algo mais apetitoso do que a mesma folha crocante e dourada de um clássico croissant francês? Bom, cortar um e encontrar essa seção transversal incrível pode ser. Eu não iria saber se comia o croissant ou apenas deleitava meus olhos com ele. Esse tipo de elevação vem da natureza laminada da massa, que consiste em camadas de farinha e água combinadas com manteiga. Quando assada, o vapor liberado da massa faz com que a massa se expanda, mas a gordura na manteiga impede que as camadas grudem, gerando essas bolhas brilhantes. Mesmo assim, é raro ver um croissant com buracos tão perfeitamente espaçados. Mas se você tem tripofobia, acho que não vai gostar muito. E não são apenas os franceses que podem assar iguarias deliciosas. Na Europa Oriental e na Rússia, todos, de jovens a babushkas, ainda desfrutam do tradicional rolo de semente de papoula, feito com um centro rico e agridoce de sementes de papoula e açúcar. O recheio desse lanche rodopiado é a parte favorita da maioria das pessoas, mas infelizmente muitas empresas e padarias tendem a economizar no recheio. Felizmente, esses 2 caçadores de guloseimas descobriram uma padaria que realmente compensa isso. Com tanto recheio, me sinto saciado só de olhar para essa foto. Agora, você já ganhou na loteria de comida e tirou uma foto? Talvez fosse uma uva gigante que você não resistiu em postar no Instagram. Ou talvez tenha aberto uma lata de kit de costura e encontrou biscoitos dentro. Se você tiver alguma coisa legal, manda aí pro meu e-mail. E você pode aparecer em um vídeo futuro. Agora, de volta à loteria.
Nada é mais refrescante do que uma fatia doce de melancia, principalmente se parecer tão intocada quanto essa, com quase nenhuma casca e quase nenhuma semente visível. Esta seção transversal carmesim parece tão refrescante que quase posso sentir ele limpando a minha alma. Mas conseguir uma melancia sem sementes como essa não é apenas sorte, é ciência. Na década de 90, os criadores de melancia descobriram que a criação seletiva de diferentes linhagens de melancia lhes dava poucas ou nenhuma semente. Mesmo assim, as chances de também obter uma com casca tão fina fazem dessa melancia uma em 1 milhão. Não ter casca ou sementes em sua melancia deve ser bom, mas e se você a cortasse e descobrisse que também estava faltando sua cor carmesim clássica, como esse cara fez? Parece que um abacaxi e uma melancia se apaixonaram e tiveram um filho. Embora essa cor amarela seja certamente incrível para alguns, na verdade é uma mutação natural. Na verdade, o originador da nossa variedade comercial de polpa vermelha, que vem da África, é uma fruta de polpa amarela ou branca. Não só isso, mas também tem um sabor com tons de mel, o que torna essa uma surpresa colorida e doce. Você já comprou um monte de frutas e encontrou uma que é muito, mas muito maior do que as outras ao seu redor? Então, algumas, tipo essa, crescem tanto que parecem estarem usando esteroides e puxando ferro na academia. Algumas pessoas assumem que morangos monstruosos como esses são resultado de modificação genética, mas na verdade não há morangos geneticamente modificados aprovados para a venda comercial em qualquer lugar do mundo. É provável que sejam um resultado da hibridação, onde diferentes linhagens de morangos são cruzadas para produzir frutas de encher a barriga. E algumas como essas podem até crescer ao tamanho de pequenas laranjas. Só espero que ainda tenha gosto de morango. Quase todas as patricinhas do Instagram, que são obcecadas por brunch, vão dizer, tipo, eu sou tão viciada em abacate na torrada. Ai, meu Deus. Mas apesar de todo o amor pelo brunch, os abacates são uma fruta inconstante, porque do lado de fora não há como dizer o tamanho da semente. Então, você tem que cruzar os dedos, cortar e rezar para que você não tenha uma proporção de semente amaldiçoada como essa. Mas se os deuses das frutas ouvirem suas orações, você pode ser abençoado com essas proporções épicas. Ou melhor ainda, sem nenhuma semente. Assim, abacates sem sementes acontecem quando a flor que produz o abacate não é polinizada. Então, seu fruto se desenvolve sem sementes dentro. Agora imagina quanta torrada dá para fazer com isso. Se esses abacates sem sementes deixaram você salivando, então você vai precisar de um esfregão e um balde de prontidão para o que estou prestes a mostrar. Diga olá ao abacate de pescoço longo, uma variedade especial da fruta verde que cresce até 33 centímetros de comprimento e pesa até 1,1 kg. Caramba, só de ver isso dá muita fome. Pode parecer um abacate comum com esteroides, mas por incrível que pareça, é uma espécie totalmente natural que cresce principalmente no sul da Flórida. E enquanto digo isso, imagino que muitos já estão pesquisando passagens de avião para a Disney. Você já foi convidado a ajudar a fazer o jantar cortando algumas cenouras? Leva apenas alguns minutos no máximo, mas se você se deparar com uma dessas cenouras colossais, acho que eu ficaria lá a noite toda. A mais longa das duas parece ter mais de 2 vezes o comprimento dessa mão feminina, o que significa que deve ter cerca de 33 centímetros de comprimento. E a mais larga tem aproximadamente a mesma largura da palma da mão, com cerca de 8 centímetros de largura. Seu dono sortudo as apelidou de comprimento e circunferência, mas mesmo depois de cozidas, acho que ainda seriam difíceis de mastigar. Muitas receitas salgadas precisam de um único dente de alho para deixar o prato com sabor e cheiro sublimes. Então, quando essa pessoa tentou descascar um e acabou descobrindo que o alho inteiro era um único dente gigante, deve ter jogado a coisa inteira na panela. Na verdade, isso se chama alho solo, embora eu ache que deveria ser chamado de o pior pesadelo do Drácula. É cultivado através de práticas específicas de galvanização, que incentivam os dentes a se fundirem em uma grande esfera branca. Agora, só eu ou mais alguém ficou tentando dar uma grande mordida nisso? Todo mundo adora nuggets de frango, a menos que você seja vegano, mas acho que até um vegano iria se alegrar se visse essa excelente seleção na frente deles. A pessoa de sorte que abriu esse pacote encontrou 3 nuggets totalmente normais, junto com esses 2 pedaços de frango super longos dentro. Seria bom pensar que essas são peças de peito de frango suculento, mas é provável que sejam partes não cortadas da gosma de frango separada mecanicamente, usada para fazer nuggets baratos. Pelo menos o gosto é bom. Falando em galinhas, você já abriu um ovo para encontrar não uma, mas 2 gemas dentro como esse cara? Isso parece muita sorte, mas a sua sequência de vitórias não foi apenas uma gema dupla. Na verdade, ele conseguiu 4. Isso que é um café da manhã dos campeões. Ovos de várias gemas ocorrem quando o ciclo de ovulação de uma galinha acontece mais rápido que o normal, ou quando uma gema se junta a outra. Mas de acordo com os especialistas em ovos, as chances de encontrar uma dessas é apenas 1 em 1000. Então, encontrar fenomenais 4 em seguida é uma descoberta de 1 em 1 trilhão.
Não, isso mesmo, é 1 com 12 zeros. Então, ou esse cara tinha os deuses do café da manhã ao seu lado, ou esses ovos foram criados especialmente. As chances de galinhas jovens colocarem gemas duplas são muito maiores, de apenas 1 em 100. Mas mesmo assim, as chances de colocar 4 em linha continuariam altas em 1 em 1 bilhão. Enquanto isso ainda seja muito pouco, não é nada comparado às chances de abrir uma gema de ovo como essa senhora fez. Nem mesmo os especialistas iriam se arriscar a adivinhar quais são as chances disso acontecer. Mas acho que a pergunta na verdade é: isso tem gosto de sorte? No entanto, não são apenas os ovos de galinha que podem vir em dobro. A pessoa que quebrou esse Kinder Ovo, boas memórias de infância aqui, foi abençoada com um segundo ovo de chocolate dentro de seu ovo de chocolate. Normalmente, apenas uma casca de chocolate por debaixo da embalagem. Mas essa incrível anomalia adicionou uma segunda surpresinha no Kinder Ovo. Você pode ter visto uma gema dupla ou 2 na vida, mas você já viu uma banana dupla antes? Esse cara claramente escolheu a melhor banana do cacho quando pegou esse prêmio duplo. Segundo especialistas, cerca de 5% das bananas crescem em duplas, mas a maioria é descartada porque não atende aos padrões de comercialização das frutas. Mas se houver apenas 5% de chance de encontrar uma banana dupla, quais você acha que eram as chances de descobrir esta tripla? Bem, para alguns, a banana tripla pode ser o prêmio máximo, mas apenas os verdadeiros aficionados por bananas sabem que é uma fruta quádrupla como essa que realmente atingiu o ápice. Afinal, quem não quer um suprimento vitalício de potássio? Mas se você pensou que aquelas bananas enormes eram demais, então apenas delicie seus olhos com esse kiwi maluco. Assim como as bananas, 2 dessas frutas pequenas e peludas se fundiram em suas extremidades, crescendo em uma fruta muito longa. Pode parecer que o Dr. Frankenstein passou pelo hortifruti, mas esse é na verdade um exemplo clássico de fasciação. É uma mutação genética rara em que o ponto de crescimento de uma flor muda de uma cúpula redonda para uma forma crescente, que funde os botões da flor resultante. E se for uma flor frutífera, isso pode resultar em qualquer coisa, desde kiwis siameses a bananas extravagantes, até enormes abacaxis em forma de leque. Quem diria que a fasciação poderia ser tão fascinante? Encontrar uma fruta fundida é uma sorte, mas não se compara a colocar as mãos em frutas realmente enormes como essas. Parece que essas unidades fenomenais frutadas são mirtilos jumbo, uma fruta livre de alteração genética, que pode crescer até o tamanho de uma moeda. Eu realmente quero acreditar que eles são de verdade, mas se realmente são do tamanho de uma moeda, quão pequena é a mão desse cara? Ou talvez o seu tamanho supremo venha de um pequeno fertilizante chamado Photoshop. Se aqueles mirtilos duvidosos deixaram um gostinho ruim na sua boca, deixe-o adoçar as coisas com essa amora superdimensionada. A maioria das amoras tem menos de 1 polegada de comprimento, então são pequenas o suficiente para estourar na boca. Mas essa é tão grande que acho que você iria precisar comer como uma maçã. É possível que essa seja uma amora Kiowa, que é uma variedade da fruta que floresce mais cedo, e mais do que as normais. Isso significa que as amoras podem crescer até 7,6 centímetros de comprimento, quase o dobro do tamanho de uma amora comum. Embora com bastante água e sol, mesmo arbustos comuns de amora pode produzir algo de tirar o fôlego como isso. Quer dizer, é tão perto do tamanho daquele ovo que eu não tenho certeza de qual deles me chocou mais. Acho que vimos frutas o suficiente para suprir os nutrientes do dia. Então, vamos dar uma olhada em um vencedor da loteria com um pouco mais de crocância, com este achado fantástico. Parece que uma batata muito grande foi colocada de pé na máquina da lei e milagrosamente não quebrou depois de frita, embalada e transportada. Aposto que foi um lanche super satisfatório, mas por maior que seja, não se compara ao tamanho deste monstro de 18 centímetros, que foi descoberto na Grã-Bretanha em 2020. Esse enorme salgadinho em forma de salsicha veio em um pacote de anéis de cebola comuns. Esses salgadinhos circulares são feitos empurrando fubá e água através de uma máquina de extrusão para fazer uma fita de massa, que é rapidamente cortada em pequenos anéis. Mas o mau funcionamento acabou fazendo com que a massa não fosse cortada. Então, este enorme salgadinho passou ileso. Embora pudesse ter sido um enorme pesadelo de controle de qualidade, acabou sendo um enorme presente para essa garotinha. Agora, quando se trata de anéis de cebola, os salgadinhos simplesmente não se comparam aos verdadeiros. Nada melhor do que morder a massa crocante e frita desses lanches super saborosos. Então, imagine a surpresa de quem pediu um pacote comum de anéis de cebola e descobriu um donut inteiro guardado lá dentro. Acontece que, na verdade, eram 3 grandes camadas de cebola que foram acidentalmente grudadas, preparadas e fritas. Mas parece tanto com um donut que eu ficaria tentada a esconder em um saco de donuts de verdade e dar a alguém como uma pegadinha de cebola.
embora não seja apenas o tamanho que pode destacar um anel de cebola. Por incrível que pareça, esse cara encontrou um anel de cebola mal formado, que tinha a forma de uma clave de sol perfeita. Para quem não tem conhecimento musical, este é um símbolo de notação musical complexamente encaracolado. Será que alguém encarregado do pedido preparou e fritou nesse formato? Ou foi apenas um acaso fabuloso? De qualquer forma, aposto que era como música para a boca de alguém. Quando você está vasculhando um pote de sorvete de chocolate, não há nada melhor do que encontrar um grande pedaço de chocolate. Nada ilustra isso melhor do que quando os fabricantes de sorvetes Graterous deixaram a melhor surpresa chocolatada em sua massa. Este chocolate foi encontrado dentro de uma caixa de sorvete de framboesa, para o deleite de seu cliente. A maioria das empresas colocam algum recheio em seus sorvetes assim que o produto é misturado. Mas na Graterous, eles despejam o chocolate líquido direto na mistura de sorvete, que se desfaz à medida que é misturada. Isso produz pedaços gigantes de chocolate do tamanho de uma barra de chocolate em quase todos os potes. Acabei de descobrir minha marca favorita de sorvete. Agora, quem já tentou perder alguns quilos extras já deve ter ouvido falar do cereal Special K. Mesmo que seja comercializado como um cereal com baixo teor de gordura, que pode ajudar a perder peso, ele vem em alguns sabores que fazem você pensar que não vai ser tão doloroso assim. Mas, quase sempre, a proporção de guloseimas saborosas é lamentável em comparação ao cereal com gosto de papelão. Exceto nesse caso, em que um sortudo fez uma dieta e serviu esse enorme pedaço de chocolate em sua tigela. Quer dizer, essa dieta pode estar meio perdida, mas eles realmente ganharam na loteria da comida. Toda essa conversa sobre dietas está me deixando com fome de porcarias, como uma porção de batatinhas fritas de dar água na boca, encaracoladas principalmente. Esses encaracolados do mundo do junk food são feitos colocando batatas em um espiralizador, que corta as batatas em tiras enroladas. Elas geralmente têm alguns centímetros de comprimento no máximo, mas olha só essa daqui. Ela é toda enrolada. Parece que poderia ter o mesmo comprimento de 3 batatas enormes. É tão grande que quase parece falsa, mas não é a única batata frita superdimensionada por aí. Esses clientes do McDonald's também ganharam na loteria com suas batatas fritas bizarramente longas. Elas são quase longas o suficiente para fazer você se perguntar se tem alguém na parte de trás, colando batatas de ponta a ponta como uma piada. A maioria de nós já aprendeu que hambúrgueres de fast food raramente são tão apetitosos quanto suas fotos promocionais. Em vez de um pão gordo e repleto com carnes suculentas, molhos e queijos de aparência deliciosa, muitas vezes você acaba com essa versão deprimente e amassada daquele lindo hambúrguer. Mas nem sempre. De alguma forma, esse cliente sortudo ganhou um pão tão macio e roliço que parecia estar usando um filtro. Acho que poderia dar até mesmo aos influenciadores de beleza um pouquinho de inveja. Mas não é tecnicamente um hambúrguer. Na verdade, é um sanduíche Filet-O-Fish do McDonald's. Ao contrário da maioria dos outros itens do menu, os pãezinhos do filé de peixe são cozidos a vapor, não fritos. Isso não apenas deixa eles mais fofos, mas também dá às suas cascas uma aparência impecável. Bom, nem sempre. Quando se trata do mundo dos sanduíches, acho que todos podemos concordar que maior é realmente melhor. Com isso em mente, pense no tamanho dos sanduíches que esse cliente sortudo vai poder fazer com o seu pãozinho mal cortado. Parece que passou pelo fatiador industrial no ângulo errado. Então foi cortado horizontalmente em vez de verticalmente. Embora não caiba em uma caixa de pão ou torradeira, acho que esse cara acidentalmente comprou uma desculpa para fazer os maiores sanduíches de todos. A seguir, temos a mãe de todas as ofertas de pizza. Agora, comprar um pacote com 2 pizzas congeladas não é lá muito emocionante. Mas imagine abrir uma caixa como essa e descobrir que o seu pacote de 2 foi secretamente recheado com uma 3ª pizza grátis. Se fosse eu, teria tomado isso como um sinal para sair e comprar um bilhete de loteria de verdade. Mas se você realmente quer uma pizza na loteria de alimentos, então delicie-se com essa surpresa suprema. Em vez de uma mistura quase sem cobertura, este amante de pizza sortudo foi surpreendido por uma versão com mais cobertura do que a massa. Mas como surgiu essa criação tão abençoada? Talvez estivesse chegando ao fim do dia na fábrica de pizza congelada, quando algum trabalhador percebeu que tinham 10 quilos de cobertura sobrando, mas apenas uma massa. Ou talvez tenha sido colocada mecanicamente, mas a máquina explodiu de repente. E você, tem alguma outra teoria sobre como essa delícia recheada foi concebida? Conta pra gente nos comentários. Eu estou realmente curioso e com fome. Você já viu um amigo comendo um saco enorme de doces e perguntou se podia pegar um? Mas quando você puxa pra fora, tem outro doce preso a ele. Tecnicamente ainda é só um, não é mesmo? Fist bump. Bem, imagine chegar no pacote e puxar isso pra fora. Caramba, eu vou seguir a sabedoria do Senhor dos Anéis aqui. Ainda conta como um. That still only counts as one.
Alguém sabe dizer como essa corrente de ursinhos de goma estão ligados uns aos outros? Então, balas de goma Haribo como essas começam como moldes prensados em amido de milho em pó, e então a mistura de gelatina é despejada. Uma vez cozidas, as gomas são peneiradas e os moldes em pó se desintegram, deixando as gomas intactas sem risco de grudar em qualquer coisa. Mas nesse caso, parece que muita mistura foi derramada, e o excesso os conectou em uma longa linha. Embora eles não sejam o único doce a ser docemente formados. Os Swizzles Drumstick Squashies são a versão suave do famoso doce de pirulito com sabor de leite e framboesa da empresa. Mas esses doces macios passam pelo mesmo processo de criação de amido de milho que as gomas Haribo. O que você mesmo pode dizer por esse squash supremo que alguém encontrou em seu pacote? É impressão minha ou parece uma girafa? Espero que não tenha gosto de uma. E agora, a amarga alegria favorita dos Estados Unidos. O Sour Patch Kids também passa por essa criação de amido de milho. Isso significa que, de vez em quando, também podem conter pedaços colossais de azedo como esses. Aposto que comer essas abominações super azedas seria como comer um limão inteiro. E aí, qual desses vencedores você acha que ganhou na loteria mais saborosa? E qual você mais gostaria de dar uma mordidinha? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.